o programa do canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos à frente administrando esse canal, o canal DRM dos livros apócrifos. Que bom você estar conosco, que bom você estar chegando a nós. Eu quero abraçar você que está pela primeira vez no nosso canal, você que foi evangélico, que foi católico, que foi espírita, que foi budista, que foi maçom, que está nos acompanhando e que está aprendendo como nós estamos aprendendo. Esse livro aqui que eu estou lendo é um livro apócrifo. Denilson, só existe esse livro apócrifo? Não. Gente, existem muitos livros apócrifos. O que são livros apócrifos, Denilson? O que são livros? Esses são os livros apócrifos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esses são do físico, tá, pessoal? Essa coleção aqui, ó, é física. São 3 livros que falam sobre os livros apócrifos. O que vem a ser livros apócrifos em grego? Em grego, livro apócrifo é livro escondido ou livro proibido. Esses livros foram tirados de dentro da Bíblia. Essa Bíblia aqui que você tem, eu tenho também. Você tem essa Bíblia na sua casa? Eu também tenho. Então esses livros aqui foram retirados pelos concílios dos pais daqui de dentro. Obviamente o teu pastor, que é da igreja evangélica, ele não vai falar isso para você. E quando ele fala assim, ó, ele fala que os evangélicos não tem nada a ver com o católico. Não é isso? Ele afirma, os evangélicos não tem nada a ver com o católico. Então por que ele obedece à ordem da igreja católica? Como assim, Denilson? Porque se eles não obedecessem, eles iriam ler o livro apócrifo. E eles não leem o livro apócrifo no culto. Não leem. Você pode pegar em qualquer igreja evangélica, eles não leem o livro apócrifo, eles leem só essa Bíblia de 66 livros, que foi traduzida pela igreja romana. Denilson, e tá errado o que tá aqui? É só para que você entenda, isso aqui também é apócrifo, isso aqui, ó, é apócrifo. Igualzinho aí, só muda a capa. Se eu botasse uma capa preta aqui, ó, se eu colocasse uma capa preta e escrevesse assim, Bíblia apócrifa, você ia acreditar que fosse Bíblia. Então a palavra Bíblia, ela vem da cidade de Biblo, uma cidade babilônica, onde tinha muitos livros. Era um porto, era um lugar que tinha muitos livros, então muita gente ia para essa cidade. Tá dado o recado aí, tá, gente? Então, nessa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia já é diferente. Essa é no físico. Essa daqui é a Bíblia judaica. É uma Bíblia que um judeu messiânico... Por que judeu messiânico? Messiânico porque ele fala do Messias, do Yahushua. O Yahushua que você pensa que o nome dele é Jesus. Porque a igreja evangélica segue os moldes da igreja católica apostólica romana. Lutero foi um dissidente da igreja católica romana e um maçom. Obviamente, essa religião maçônica, ela fundou esse país, ela proclamou a independência desse país, ela derrubou o império. Foi a maçonaria que fez isso. A maçonaria é a patrona do exército brasileiro. Ela é patrona, ela é dona de tudo, assim como a igreja apostólica católica romana, que fundou as igrejas evangélicas, que por sua vez, muitos dissidentes ou muitos membros são maçom. Bom, mas então aqui, ó, os rabinos de Yahushurum, eles chamam de Israel, eles têm parte deles que são messiânicos, tem outros que são ortodoxos, tem uns que não creem, são da Torá, são os mais enérgicos e que acham que o Messias foi simplesmente um profeta aí como Maomé, como qualquer outro. Aliás, os maçons também acham isso. Mas Yahushua, eu vou colocar o nome aqui, Yahushua, para você ver, porque eles se julgam, realmente eles detêm o conhecimento. O maçom, o ocultismo, eles detêm conhecimento. Aliás, muito mais do que a gente, se você quer saber. Eles têm livros que eles relatam a história deles. Só que aqui no apócrifo, aqui nos livros apócrifos, aqui, ó, e esse aí que você está lendo, aqui está falando sobre a queda dos anjos e o que os anjos fizeram ensinando coisas para os homens, ensinando ocultismo.
ensinando magia. Magia, eu não vou falar magia negra, porque magia negra é uma discriminação. Por que a magia tem que ser negra? Para se tornar das trevas. Trevas é uma coisa e negra é outra, tá, pessoal? Trevas é energia negativa. Não vamos confundir trevas, com negritude, ou com pretude, ou ser preto. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque as pessoas, já está na cabeça, as pessoas associam treva a coisa preta. Treva, escuridão. Trevas é uma coisa, escuridão é outra. Trevas é uma energia, um Deus. É um Deus. Trevas é um Deus. É um Deus que se alimenta da energia da luz. Bom, vamos ler o Apócrifo? Vamos lá? Eu comecei essa saga há uns 3 ou 4 dias atrás, lendo o livro de Melquisedeque, qual você, evangélico, não tem acesso a esse livro de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele foi a imagem de Yahweh aqui na Terra. Então, para você entender bem essa história, você tem que prestar bem atenção. Porque isso não vai ser falado em igreja católica, teólogo não vai falar isso, mas jamais, porque teologia é estudo dos deuses, teo, é dos gregos. E essa história, gente, ela está sendo revelada agora porque Yahweh está dando a conhecer toda a humanidade para as pessoas não dizerem assim, nós não conhecemos. A última geração, que provavelmente seja essa que nós estamos vivendo, é a pior geração que tem. Porque elas têm todas as informações, têm toda a facilidade para poder acreditar na palavra de Yahweh, para entender que o ser humano, nós somos imagens do Criador Altíssimo. Ou seja, ele tem prazer em te ajudar, ele tem prazer em estar com você. O prazer dele é tão grande, é tão imenso, é tão incomensurável, que ele criou uma alma que chamou o filho dele, a primeira alma que se chama Yahushua, que veio antes de Adão, ele veio existir antes de Adão, que era a luz que ele criou. E essa alma se entregou pela maioria da humanidade. Não foi para todo mundo, não. Foi para aqueles que creem. Não foi para todos. Primeiramente foi para os bichos, se você quer saber. Yahushua, e Denilson? Yahushua morreu pelas ovelhas. E é isso que eu quero trazer para você nesse estudo aqui. Eu quero trazer esse estudo do batismo, esse ritual que é feito dentro das igrejas evangélicas e católicas. Ele é muito mais sério do que você está pensando. Muito mais sério. Porque ele veio simplesmente para iludir a cabeça dos membros das igrejas evangélicas e católicas, achando que ele não é pagão. E essa palavra pagão, você sabe de onde vem essa palavra pagão? Você já pesquisou de onde vem essa palavra pagão? Várias pessoas falaram assim para mim, Denilson, se eu não batizar meu filho, ele vai morrer pagão? O que é pagão? Segundo o estudo que eu fiz, o pagão era um desertor do exército romano. Ele se opunha às ordens de César, então ele desistia do exército romano, então ele era caçado, porque ele era um desistente, era um pagão. Que não tem nada a ver com uma pessoa que não se batiza. Bom, mas vamos deixar esse assunto para uma outra live? Deixa eu falar com vocês aqui, eu estava com saudade. Ontem não deu para fazer a live, porque nós tivemos o evento lá na Barra da Tijuca, lá na Urca. Ainda consegui machucar meu pé ainda, furei meu pé lá na pedra lá da água lá. Tá até doendo um pouco, mas vai cicatrizar. O Jorge... Meu amigo Jorge estava lá comigo, lá me socorreu, comprou lá comprou uma água oxigenada, uma gaze, saiu bastante sangue, mas nada que possa atrapalhar, né? Atrapalhar o nosso encontro. Ficamos lá, não deu para gravar uma live ontem à noite, mas tudo bem, estamos aqui. Vamos à história? Então o começo dessa saga eu queria falar sobre Melquisedeque, e Melquisedeque tem um livro apócrifo, esse que eu estou lendo, sobre a criação, como é que aconteceu, os primórdios, coisa que na igreja evangélica você só lê no início, criou Deus o céu e a terra, no livro 1, capítulo 1, tá aqui, ó, na Bíblia tá assim, ó,
Ó, primeiro capítulo da Bíblia. Estou pegando a Bíblia essa Bíblia católica, a Bíblia que vocês leem. Ó, tá aqui, ó. Tá bem sublinhado aqui. É porque não dá para vocês verem, porque é pequenininho. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Foi princípio aqui? Não. Aqui não foi o princípio. Aqui foi o princípio da terra. Quando você lê no princípio, você entende que Yahweh criou o céu e a terra, criou aqui o planeta Terra antes dele existir. Antes de existir tudo. E aqui não está dizendo isso. No princípio. Então, antes desse princípio aqui da Bíblia, houve esse princípio que está aí no livro de Melquisedeque, que foi retirado do canão da Bíblia. E aí eu vim contando a saga do Pai criando os seres celestiais. Contei o primeiro, o segundo, o terceiro dia para o Pai, que muitos afirmam que um dia para o Pai é 24 horas. Eu afirmo que não é 24 horas, não são 24 horas. Um dia nunca foi 24 horas para o Altíssimo, nunca, né? Um dia significa milênios, pessoal, 1000 anos. Só para tu ter uma noção, para você pensar junto comigo. Ao sétimo ou sexto dia o Pai descansou, certo? Ele está no sexto dia até hoje. Ou no sétimo dia até hoje. Está no sétimo dia até hoje. Ele ainda não despertou do seu descanso. Só para você ter uma noçãozinha. Então já se passaram, quantos períodos já se passaram? Desde que ele foi para o descanso, quantos períodos já se passaram? Hein? Mais de 10.000 anos já se passaram que ele foi para o descanso. Então um dia não pode ser 24 horas. Não pode nunca. É uma reação, é uma ideia lógica isso. Você pode divergir, tá, pessoal? Isso aí, aqui a internet é livre, tá? Vamos ler aqui? Vamos lá. Em sua onisciência, esse é o 5º vídeo, tá? Em sua onisciência, Deus tinha o conhecimento do terrível intento do inimigo. Então, Ra-Satã, que era o Lúcifer, que a gente sabe que esse nome é fictício, o nome dele era Samaú, que também a gente também não tem certeza, mas a gente vai passar para você. Ele se declarou inimigo da criação. Ele e os seus seguidores. Uma terça parte dos anjos do céu resolveu seguir ao rebelde. E eles acharam que lá nos Elfos, lá no Castelo Prateado, onde eles foram criados, achou que ali era o fim. Eles não tinham noção do abismo, o que tinha dentro do abismo. Porque eu falei para vocês que a Terra é a tampa do abismo. Então ele não tinha noção. Quando o Pai deixou o trono calado e se jogou no abismo, porque Yahweh se jogou no abismo. Os anjos não entenderam nada, mas aí eles foram ver, houve um clarão, houve a primeira luz, e Yahushua foi criada no abismo. Meus amigos. E ali o Pai, os anjos, todos eles ficaram olhando e vendo a magnitude do nosso Pai, que clareou o abismo com a criação de Yahushua. E Yahushua deu luz ao abismo. E aí o Pai, junto com o Yahushua, criou esse planeta que é a tampa do abismo. Daqui da terra para baixo é abismo. Abismos são águas insondáveis, aonde está o Leviatã, o grande e terrível dragão, e um ser que se esconde na profundeza do mar. Vocês estão entendendo, minha gente? Tá ligado aí no assunto? Tá todo mundo certo aí? Que bom que você está conosco. Eu sempre agradeço esse carinho imenso da massa que está caminhando conosco, né? E nós temos muitas mais informações para você, muito mais informações a respeito de batismo, de dízimo, de oferta, de que é consagração, o que é jejum, gente, o que é subir ao monte, o que é o poder do Pai, cair no poder de Deus. Vamos falar muito sobre isso, sobre essas religiões que criaram um paradoxo para que as pessoas pudessem crer que dentro desse sistema eles estariam salvos, como se estivesse dentro de uma bolha, e ali eles já estão salvos. Gente, não tem nada a ver com isso. Nós vamos muito falar para todos vocês. Muito, 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 muito. Por isso que os pastores nos detestam, né? Não os pastores homens, né? Os que são de Yahweh, mas os que são mercenários, eles nos detestam. Porque
esse conhecimento vem para esclarecer você a fim do tratado dos últimos dias, porque isso é Apocalipse que eu estou falando para você. Aliás, o Apocalipse já começou desde quando os anjos, lá no início que eu vi desse vídeo aqui, viram aquela luz negativa e o pai ficou pensando. Ele ficou pensando assim, já dei início ao grande Apocalipse. E ali de lá para cá, o caos, ele vem se instaurando dentro do universo a qual esse universo tinha água, tá, pessoal? A água é um elemento primordial. A água é o elemento da criação, se você quer saber. A água é o elemento da criação. Nós nascemos dentro da água, você sabia? A fecundação do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, dar-se-ia dentro de um líquido aminoácido, que é água. Nós nascemos debaixo d'água, gente. Eu já falei isso para vocês, né? Ó, olha aqui, ó. Isso as pessoas não conseguem ver. Você tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo essa membrana aqui na mão? Olha só. Vê se réptil não tem essa membrana também. Olha aqui, pessoal, olha aqui, ó. Nós temos membrana nos olhos, Você quer mais? Então pesquisa aí como se nasce, como a bolsa fetal, ela estoura quando a criança sai do invólucro que está dentro da esposa. Mas não é sobre isso que eu quero falar, porque eu não quero causar polêmica. Já falei coisas muito grandes aqui. Vamos lá! Então isso dar-se-ia, tudo que eu estou falando aqui foi para falar do batismo nas águas. Para você entender, você vai ter que pegar o primeiro vídeo, segundo vídeo, terceiro vídeo, vai maratonar. E aí eu sei que tem pessoas que não têm paciência de ficar vendo 30, 40 minutos, eu sei disso. Mas quando o assunto ele é interessante, então é bom que você acompanhe para a linha de raciocínio, o raciocínio lógico, né? Denilson, você fala com certeza, mas você está passando, é isso mesmo? Gente, eu não quero te convencer de nada. Apesar de estar contando aqui, eu estou contando uma história para você e dando ênfase a ela. Quem vai dizer se ela é verídica ou não é você. É você que vai dizer se é verídico ou não. A gente está lendo um livro, a gente está lendo uma história, entende? Eu sempre falo isso para as pessoas. Um beijo para o meu irmão Jorge, cara, esteve comigo no evento. Nós fomos ontem da Urca, nós fomos para Barra da Tijuca, gente. O Jorge me ensinou uma coisa que eu já sabia, né? Não, eu não sabia, eu aprendi com ele. Eu sabia que os anjos, segundo o livro apócrifo de Paulo, né, o Apocalipse de Paulo, eu sei que tem uma parte que os anjos levam o sol para guardar. O galo tá arretado, viu? Esse galo, quando eu começo a falar aqui, esse galo quer cantar até amanhã de manhã. Então eu vi o pôr do sol, gente, o sol desapareceu, gente, coisa de segundos, de minutos, né, a gente olhando para o horizonte, o sol desaparecendo. Aí o sol não desaparece, ele me explicou. Ele falou, a terra é plana, Denilson, está vendo lá? O sol ele se afasta, no giro dele vai se afastando da terra, e aí por isso que a gente não vai perdendo, vai tendo mais a visão dele. Eu falei, olha que interessante, né, e a gente sempre pensa que, né, que quando a gente era colocado na nossa cabeça que a Terra era uma bola, né, uma bola de gude, uma bola girando no universo, a gente fica, quanto tempo nós fomos enganados, né, por esse sistema que está aí, que é um sistema enganador, né, tanto com religiões, né, ele engana tanto na religião, nas igrejas que você vão, como na ciência, como ele diz que o homem foi à lua, quando ele diz que a Terra não é plana, quando eles são negacionistas, é o nome da palavra. Negacionista, aprendi. Então, em sua obediência, Deus tinha conhecimento do terrível intento, olha, tinha conhecimento do terrível intento do inimigo. Convocando as suas hostes principais, revelou com pesar o iminente perigo que pairava sobre o universo. Satã haveria de armar uma cilada a fim de levar o homem a comer da árvore da ciência do bem e do mal. Antes essa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam
a tremenda facilidade de Satã em alcançar criaturas inocentes e tirá-la em suas malhas e atirá-la em suas malhas de morte. Um dos maiores milagres que eu falo que Satã fez para todos nós aqui na Terra é fazer com que você acredite que ele não exista. Sabe por que ele quer que você crê que ele não existe? Sabe por quê? Você quer saber o porquê mesmo? E se eu falar para você que ele tem medo da gente, você vai acreditar? Satanás tem medo da gente. Ele tem medo da gente. Por que é que ele tem medo da gente, Denil? Se ele é espiritual e nós somos matéria. Por que ele haveria de ter medo do ser humano, frágilzinho? O ser humano que... entre o diabo poderosão e o ser humano, o diabo vai esmagar o ser humano, né? Você acha isso? É isso mesmo que você acha? Mas eu vou falar uma coisa para todos vocês. Satanás se borra de medo se você acordar, se você despertar. Você imagine essas milhões de pessoas, bilhões de pessoas despertando. Despertando para quê? Para você mesmo. Porque Yahweh, o Pai Altíssimo, ele colocou em você algo que não colocou no Satanás. Você sabia disso? Nós temos algo que o Satanás não tem. E o que ele não tem, Denilson? Alma. Alma. Satanás não tem alma. Satanás, Satã, Lúcifer, ele não tem alma. Por isso que ele quer a sua alma. E a sua alma não é, escuta para você entender. A sua alma não é o espírito de Yahweh. A sua alma é independente. Você é um ser eterno. Você vai se assustar agora que eu vou falar? Você não promete que não vai se assustar? Escuta. Ele diz assim: faremos o homem. Não foi Satanás, não. Não foi Lúcifer, não. Ele falou assim: faremos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa... Estou arrepiado aqui, gente. Imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. Quando o homem pecou, ele tirou a capacidade mental do homem. Era 100%. Ele tirou essa capacidade. Ele guardou essa capacidade. Quando Satanás olha para você, e quando é que ele devolve? Ele devolve quando você reconhece o filho dele. E ele vai devolvendo para você aos poucos, no estado evolutivo. Porque você vai tomando ciência. A primeira coisa que você toma ciência depois que você conhece Yahweh. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém vai impedir. Jeremias falou isso. Se Deus é por nós, o Yahweh é por nós, quem será contra nós? Então, Satanás, ele treme. Satã e os anjos, eles tremem, só tem um trunfo na mão, que é a nossa matéria. Enquanto você não despertar, e se você ficar dormindo aí o tempo todo, a vaca vai pro brejo. Você vai perder a oportunidade de acordar, de emanar esse poder que todos vocês têm. E eu também tenho. Olha que não vai dar para sair desse versículo aí não, porque eu tenho tanta coisa para falar para você. Então ele treme de você conhecer, de você ter a legalidade, você assumir o teu papel, porque você tem que assumir o seu papel. E qual é o seu papel na criação? Hierarquicamente, você está acima de Satanás. Satanás tem que dobrar os joelhos. Ele não tem que dominar a sua vida e te comprar por causa de dinheiro, por causa de fama desse mundo, por causa de status desse mundo. O que Satanás fez? Sitiou as melhores praias com o esquema
o esquema dele chamado capitalismo, né? Onde as pessoas têm mais, elas têm posse. Então ele cercou, onde eu estava vendo na Barra da Tijuca vários prédios na beira da praia, e só quem mora ali é quem tem poder aquisitivo, porque o IPTU é muito caro. Mas quem fez aquilo ali? Quem criou aquilo ali? Foi o homem que criou? Não. Foi o pai de todo mundo. Foi o pai de todos. Então Satanás pegou para aquela meia dúzia e ensinou para os mais abastardos a dominar sobre os mais fracos. Ao contrário do que a Yahushua veio. Dos mais, se você quiser ser mais, você tem que ser menos. Se você quiser crescer diante dele, você tem que diminuir perante os homens. Mas não é como o falso humildade, nem humilhação, não. Uma coisa é eu saber que eu sou rico e eu não ostentar. Porque eu sou rico e eu não ostento. Por que eu não ostento? Porque tudo isso é do meu pai. E eu, por herança, eu vou herdar também isso. Não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio que eu estou tentando passar para vocês. É muito mais forte do que aquela pregação de domingo que você ouve lá dentro da igreja. Mas é muito mais forte do que o culto da libertação que vocês vão. Ou daquela aula de teologia que o teu pastor da teologia te dá. Ou o professor de teologia. Ele ensina os deuses, inclusive o Deus Pai de Jesus, que não é o Criador do céu e da terra. Não, nunca foi. O Pai de Jesus nunca foi o Criador do céu e da terra. O Pai de Jesus é o Ildabaote, é o Jeová, é o Iavé, é o Elohim. Ele tem vários nomes. O nosso Pai não. O nosso Pai só tem um nome, é Yahu. Simples. Yahu e Yahushua. Vamos lá, vamos continuar para a gente poder falar mais ainda para você, hein? Então, ele sabia que o homem, ao comer da árvore da ciência do mal, antes dessa revelação, os filhos da luz ficaram temerosos, pois conheciam a tremenda facilidade que Satã é facilidade dele enganar as pessoas. E ele está enganando até hoje, tá? Ele está enganando com a igreja, enganando com sistema financeiro, enganando com falsas ideias de governo justo. Não existe governo justo sem ser o governo do Pai Eterno Yahu. Ele que tem que reinar sobre nós. E no solene concílio, sem autorização de Deus, decidiram enviar com urgência mensageiro para advertir o homem do grande perigo dos poderosos anjos. Dois poderosos anjos foram encarregados dessa iniciativa e dessa missão. 2 anjos poderosos, que a gente não está dizendo o nome, foi até Adão para falar para Adão da importância que ele tinha de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se, essa palavra se, entretanto, todavia, se, eu acho que é de verbo de tempo, né? Se eu não tivesse ido por aqui, se, as pessoas falam sempre se, né? Se Adão não tivesse tocado, nós teríamos vencido. Teríamos uma vida diferente hoje. Mas Adão não venceu. Porque o diabo, porque assim, você sabe que ele vai armar para sua vida, eu também sei. Mas ele arma de um tal jeito, gente, que eu vou te falar, humanamente só Yahushua que venceu ele em todas as situações. Só Yahushua venceu ele, mas venceu ele bonito e falou assim, vocês podem vencer também. Mas ele não deixou de morrer, tá, gente? Nessa carne. Satanás não deixou de matar ele na carne. Esse é o grande problema que as pessoas pensam, mas ele não pode matar, ele pode. A matéria ele pode, porque a matéria já está condenada. A nossa matéria já está condenada. Agora, se não é a hora de Deus, inclusive nós falamos isso com o Jorge, se não é o momento do Pai, se não é o momento dele te levar, Satanás não vai poder matar você. Que é um momento, tem uma hora assim, agora ele tem que, não importa. Você vai, naquele dia, naquela hora, naquele momento, você tem que deixar esse plano. Acabou a sua gestão aqui na Terra. Ué, Denilson, mas tem crianças que morrem com 5 meses de idade. 5 meses, né? Com 2 meses, tem crianças que morrem no parto. Aquele era o tempo que o Yahu deu. Ele não deu tempo para a criança nem viver. Não estou dizendo o caso quando é um aborto, quando é um homicídio, quando a pessoa mata. Ali aquela alma foi arrancada.
O plano dela foi frustrado, então ela já vai direto para a salvação. A alma daquela criança já vai direto para a salvação. Ela deveria vir passar pelo processo, ela perdeu esse processo, ela vai direto enquanto ela é inocente. Porque a criança, enquanto é inocente, o que é inocente, Denilson? Inocente é quando você não tem maldade nas coisas, né? Quando é uma criança, que as crianças hoje já estão nascendo, já mexendo em celular, né? No meu tempo a criança levava uma semana para abrir o olho, né? Hoje a criança já nasce com o olhão aberto, assim, olhando tudo, já se pudesse até falando, né? Então, no solene concílio, sem autorização de Deus, decidiram enviar com urgência. Então, eles, sem autorização de Arro, os 2 anjos vieram aqui para a terra para tentar advertir Adão. Sem a autorização. E Arro não mandou ninguém vir avisar. Era o teste. Só que agora é diferente. Arro está te avisando. Naquele momento, mandou avisar Adão. Não mandou avisar Adão, mas os anjos foram lá avisar. Hoje não. Hoje ele está mandando a gente avisar. A própria Yahweh já falou isso, hein? Você tem os profetas. Ouça-os. Profeta, gente. Essa palavra profeta era um cargo, assim como profeta, como sacerdote. O profeta era mais um porta-voz, né? Aquele que falava o que os sacerdotes passavam para ele vindo da parte de Deus para levar para os reis. Era falado para os reis para depois falar para um povo. No regime monarquia, tá? E o profeta é aquele que fala da profecia. Quem fala da profecia, eu estou falando aqui da profecia. Então, obviamente, eu sou um profeta. Isso é lógico, é a lógica da coisa. Aí a pessoa lê lá, mas o João Batista foi o último grande profeta. O último grande profeta. Então vai ter outros profetas menores. Tá entendendo o que eu estou falando? Terão outros profetas melhores. A partir do momento que você pega a Bíblia e começa a falar das coisas que vão acontecer, você está falando de profecia. Você é um profeta. Isso vai contra os ensinamentos de muita gente aí na internet. Muita gente quer saber tudo, mas não sabe interpretar. E aí é difícil, né? Estamos com 32 minutos. Puxa. E eu não cheguei na parte do batismo. Mas vamos chegar, hein? Eu vou falar algo muito interessante para vocês. Imediatamente os mensageiros comissionados irromperam pelos portais de Jerusalém, alcançando o seio do espaço infinito. Portais, tá, gente? Portais, ele é feito de água, tá? Porque o universo é água. Portais, quando você vê filme de Hollywood mostrando portais, isso agora nós estamos sabendo, sabe? A gente viu os portais no filme de Hollywood? Então, são águas de portais. O universo é composto de água. E eles abriram portais de Jerusalém, alcançando o seio do infinito. Cadê você, garoto? Vamos lá. Em instantes transpuseram imensidões, cruzando todo o universo, podiam agora divisar a pouca distância do jardim do Éden, onde o destino do universo estava para ser decidido. O destino nosso estava no jardim do Éden quando Adão caiu. Que coisa, né? E Adão e Eva viram então no límpido céu o sinal da aproximação dos visitantes. Viram no céu os sinais dos visitantes. Então eles devem ter vindo provavelmente com naves, né? Naves avançadíssimas. Você nunca falou isso, né? Pode ser. É uma hipótese, não estou afirmando aqui não, tá, gente? Eu não estou afirmando, alô, haters de plantão, né? Mas eles vieram, se aproximaram pelo céu. Há quem pensa que eles vieram voando e tal, cheio de asa. É uma incógnita isso. Então eles viram límpido do céu a aproximação dos visitantes celestes, e eles ergueram os braços numa alegre saudação, e Adão e Eva admiraram-se, porém, por não verem no semblante deles a mesma alegria. Então eles estavam preocupados. Os visitantes traziam na face uma expressão de anseio que não podiam entender. Tentaram mulher-lhe a triste feição, contando-lhe a nova descoberta feita no paraíso. Os mensageiros, todavia, não tendo tempo disponível como outrora, irromperam-se com as palavras de advertência. Satã haveria de armar-lhe uma cilada, a fim de levá-lo a comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e se dessem ouvido à tentação, fariam sucumbir
fariam toda a criação sucumbir no abismo de um eterno caos, num abismo de um eterno caos, num abismo de eterno caos. Eu já falei o que é o caos. Um abismo de eterno caos. É um abismo de eterno caos, é uma destruição atrás da outra. Você lembra como é que foi a história de Adão e Eva? Nos primeiros 40 dias, Adão foi perseguido por Satã e aqueles súditos leais a ele. Sabe, ele estava se disfarçando de tudo, ele queria matar, porque queria matar Adão. Porque se ele mata Adão, hoje a gente não existe, gente. Se ele quebra Adão na raiz, no meio, se ele parte Adão no meio, acabou pra gente, mas ele não conseguiu. E Arro, diante desse problema de Arro, ainda arrumou a solução, o plano B, para frustrar a obra do inimigo. E de lá para cá, ele só inventando história. E cada vez histórias que o homem não consegue sair dela. Nosso inimigo não dorme. Você já ouviu falar? Ele não dorme. E aos que estão me ouvindo, aos que estão me assistindo, a vocês que creem, resta-nos se apegar a Yarro e Arrocha. Eu vou parar aqui. Nós vamos fazer o vídeo número 6. Esse é o 5, nós vamos fazer o número 6. Ah, vamos, porque eu quero contar. Se vocês estão pegando direitinho, eu vou chegar na hora da maior armação, a maior cilada que o diabo fez para essas igrejas evangélicas, que se chama-se batismo. Nós vamos falar sobre esse batismo, por que originou esse batismo, e tá aqui, ó, tá nesse livro apócrifo. Um forte abraço para vocês. Deixem o seu like, que é importante. Compartilhe esse vídeo, vai compartilhando. Tem um Denilson aí na internet, o cara tá falando pra caramba lá. Me ajuda. Se cada um dos senhores conseguirem 3 pessoas para se inscrever no canal, a minha meta é de 10 mil inscritos ainda nesse ano. Será que eu alcanço? Claro que eu vou alcançar, porque você pode me ajudar. Que Arro, em nome de Arrocha, abençoe a todos vocês. Deixa o seu like aí, pessoal. E vamos que vamos. Bom dia para todo mundo.